A fase não é boa. O Vasco está numa posição difícil na tabela. Pega domingo um adversário que, dependendo de daqui a pouco, pode estar em crise ou não. Os ingredientes são preocupantes. O Vasco está no momento em que precisa vencer. Mas, como sempre, efervescência, ebulição. No entanto, bandeira branca para esse instante. A torcida promete para segunda-feira não fazer nenhuma manifestação contrária, apoiar o time, mas exige sangue, exige vitória. Na direção, uma reunião extraordinária está confirmada. Cabeças vão rolar? Vai se pedir mudanças? Não, a princípio, conversar para aparar as arestas. Tudo pelo bem do futebol, que não pode ser nem causa nem consequência. Nós vamos trazer nesse News todo esse panorama, uma análise daquilo que vai ser levado para a reunião extraordinária do Comitê Executivo da SAF. E também vamos falar do time que se prepara. E tem um jogador que não me surpreenderia se até jogasse contra o Flamengo. A gente também vai falar do processo de contratações. Como o Vasco contrata um jogador, como chega a um produto final. Essas e outras informações, como por exemplo, o presidente Jorge Salgado dá entrevista e fala que ainda está indeciso se vai ser candidato à reeleição no Vasco. Vai falar também sobre a reunião e também sobre São Januário. A gente volta já já, depois da guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 1º de junho de 2023. Estamos entrando no ar com o AVNews, o nosso vídeo de toda noite, trazendo as informações do Vasco. Peço a você que dê aquele like e que espalhe o link do News nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avisando que o noticiário do Vasco, que a torcida do Vasco tanto gosta, está entrando no ar. Se você ainda não é membro do canal Atenção Vascaínos, não sabe o que está perdendo. Você está vendo o QR Code aí na tela, você direciona o seu celular e você vai ter a oportunidade de cair na página do YouTube, aonde você vai poder se cadastrar e tornar-se membro. Tornando-se membro, você preenche lá um cadastro, coloca todas as suas informações e pode mandar um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kind vai responder todas as suas dúvidas e vai colocar você no grupo de Telegram. E também, se você quiser migrar para o grupo de WhatsApp, ele vai dar o caminho das pedras para você. E atenção, hein? Final do ano, já com data marcada, o evento de encerramento de 2023, já com 6 meses de antecedência. Participe, seja membro do canal Atenção Vascaínos e você vai ter a oportunidade de participar. Vagas limitadas, mas é uma festa muito bacana que a gente já faz há alguns anos, desde que o canal foi criado, e a gente vai ter mais uma oportunidade de reunir os vascaínos para celebrar o ano de 2023. Seja membro! Vale muito a pena. E olha, eu vou abrir o News de hoje com um recado do meu companheiro Emerson Rocha. Agora, além de mim e do Bismarck, o Emerson Rocha também é Gran Prime. Hoje recebeu o pessoal da Gran Prime na sua casa e agora tem o seu veículo protegido. E o Emerson Rocha vai trazer o recado, porque você se protegendo também, protegendo o seu veículo com a Gran Prime Proteção Veicular, você vai estar ajudando também o Vasco da Gama. Conta pra nós aí, grande Emerson! Fala Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular,
faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça o seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já tá tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. Viu? O Emerson Rocha eu também sou, o Bismarck também, somos todos protegidos pela Gran Prime nos nossos veículos. Gran Prime, parceira do canal Atenção Vascaínos. E que também tem a parceria da 1xBet. A 1xBet, que é uma empresa que está conosco desde o início do projeto Atenção Vascaínos, acreditando naquilo que a gente vem fazendo. A 1xBet está no primeiro comentário no chat para você, através do link, se cadastrar e poder brincar. Jogar, brincar, se divertir, não é meio de vida, é apenas uma oportunidade de você se divertir ganhando dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido e tem uma vantagem. No primeiro aporte que você fizer, você ganha a aposta dobrada. Qualquer valor, coloque lá Vascaínos e você vai ter a sua aposta dobrada. Tem jogo de Copa do Brasil, tem jogo de Campeonato Brasileiro, tem jogos na Europa. Presta atenção, hein? O que não falta é jogo. O cardápio é amplo. E a 1xBet é uma empresa que tem parceria com grandes clubes pelo mundo, grandes entidades esportivas. E tem também R$ 1.200 de bônus, eu ia esquecendo. Aposte com a 1xBet, Casa de Palpite, parceira do canal Atenção Vascaínos. Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Esse senhor aí, ó, esse cara aí vai apitar o jogo de segunda-feira entre Vasco da Gama e Flamengo, às 8 horas da noite no Maracanã. Braulio da Silva Machado, que é um árbitro, digamos assim, na média. Os ingressos continuam à venda. Aproximadamente 30 mil ingressos já foram vendidos. E as vendas para o público em geral e também para a torcida visitante, a torcida do Flamengo, começaram ontem. Mas é claro que dependendo do resultado de hoje do Fla-Flu, e a gente está gravando antes da partida acontecer, se você estiver vendo, se depois, quando você estiver vendo esse vídeo, já tiver o resultado, a expectativa é claro que dependendo do resultado, vitória do Flamengo, a torcida do Flamengo vai estar motivada. Se não, a coisa pode até parar por aí, porque o público vai ser quase que na totalidade de vascaínos. É claro que o resultado vai impactar. Mas o que mais a gente tem de preocupação é porque o momento é muito difícil. Muita gente não acreditando, não querendo ir ao jogo, magoada com o time, são 8 jogos, apenas uma vitória na estreia. O Vasco vem de 3 derrotas consecutivas, o que machuca o torcedor. Santos, São Paulo e na última rodada o Vasco perdendo para o Fortaleza. Então o torcedor está machucado, está triste, mas tá aí, quase 30 mil ingressos vendidos. Só que para ter paz, para poder jogar, sabendo que da arquibancada, independente da situação e da desconfiança, vai ter o apoio, seria fundamental, como não foi, por exemplo, no jogo do Santos, quando as torcidas organizadas do Vasco lançaram um manifesto antes da partida, fazendo pressão, dizendo que o trabalho não era bom, que não confiavam nos jogadores, criticando a 777, criticando o diretor Paulo Brax, criticando o CEO Luiz Melo, criticando o técnico Maurício Barbieri, o diretor técnico Abel Braga. Para muitos, o timing não foi legal antes do jogo. Agora mudou o panorama. Você está vendo aí a foto de todas as principais logomarcas das torcidas do Vasco, aquelas mais representativas, aquelas que vão a estádio. A Força Jovem nem tanto, porque agora tem o veto, mas já tem a Ira Jovem, a GDA e tantas outras torcidas do Vasco que costumeiramente estão no estádio. E elas se uniram e lançaram esse manifesto que você está vendo aí, em que
prometem trégua, sem nenhum tipo de manifestação antes do jogo, durante o jogo, apoio total, porque o jogo de segunda-feira é um jogo decisivo. Porém, salientam no final. Queremos os 3 pontos. Queremos o sangue nessa vitória. Queremos empenho máximo. É aquilo. Tira a pressão da manifestação, mas bota a pressão no jogo. E é isso. O jogador tem que entender. Jogar no Vasco vai ser sempre assim. Mas é um passo importante para um time que precisa, claro, além de jogar muito futebol, ter calma, ter equilíbrio para jogar uma partida muito importante. O time está treinando, o técnico Maurício Barbieri tem certezas e dúvidas, está testando algumas peças, está buscando uma formação capaz de colocar obstáculo a um adversário, que até não está vivendo uma grande fase, mas é o Flamengo, um dos maiores e melhores times desse país, jogando futebol em alto nível, com oscilações, pelo menos desde 2019. Puma Rodrigues deve voltar à lateral direito, o Uruguai deve voltar. Tomou um gelo lá contra o Fortaleza, mas o Puma vai voltar, assim como também o Pedro Raul. O restante do time não se tem grandes ideias daquilo que Barbieri possa colocar em prática. Agora, tem uma certeza de que o time precisa ter uma postura, como teve, por exemplo, contra o próprio Flamengo no Campeonato Carioca. Jogou 3 vezes, ganhou uma, perdeu 2 nas semifinais, mas jogando em alto nível, buscando, imprensando o adversário, e é isso que se espera, que o time possa jogar como jogou contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Não é um bicho de 7 cabeças. Então essa é a grande expectativa. Como eu disse, mudanças, dificilmente vai vazar alguma coisa. Eu volto a dizer, para mim a defesa está confirmada, Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, e Jair no meio. Daí para frente, só Pedro Raul e Peck. Acho que dificilmente o Gabriel Peck vai sair do time. E aí você tem 3 posições, 2 para o meio, 1 para o ataque, ou 3 para o meio, para formar a equipe. Barros, Galarça, Carabarral, Alex Teixeira, Eric Marcos, Figueiredo, quem vai jogar nesse time? Aí a banana é com o Barbieri. Agora, não se surpreendam se um jogador que está correndo por fora merecer até uma chance, porque ele já tomou a frente de um jogador hoje do elenco, que é o Juan Cruz. O atacante Ryan, 16 anos de idade, tá deixando todo mundo meio com a pulga atrás da orelha nos treinamentos. Já tem ido para os jogos, já tem sido relacionado, foi a Fortaleza, esteve no jogo com o Santos, enfim, é um jogador novo, muito jovem, porém, a gente vê casos emblemáticos. Endrick no Palmeiras, o próprio David Washington, que fez o gol da vitória do Santos sobre o Vasco da Gama aqui em São Januário, menino. Por que não dar uma oportunidade ao Ryan? O Ryan tá na boca para receber essa oportunidade. Mas esse é o problema do Barbieri, porque enquanto isso, o Vasco trabalha e muito para mergulhar de cabeça na janela a partir do dia 3 de julho. Como disse o diretor executivo Paulo Brax na última terça-feira, a janela já é mapeada desde o início do ano. Tem um exemplo claro, que eu já trouxe aqui, do Wanderson. Quando o Paulo Brax trabalhava no Inter, Paulo Brax foi quem buscou o Wanderson, atacante que hoje joga no Internacional, do Krasnodar. Em fevereiro, o jogador já estava palavrado para julho. E ele veio para cá. Só que o Paulo Brax acabou sendo demitido antes por conta de uma eliminação para o Globo na Copa do Brasil. Mas esse trabalho não é um trabalho que começa às vésperas, 30 dias antes, 20 dias antes. Existe um time gigantesco que faz toda a filtragem de nomes oferecidos, de empresários que ligam, ofertas. São 12 no total. São 4 do Vasco, comandados pelo Vitor, que é o cabeça. O Vitor Bastos, ele é o cara que comanda os scouts do Vasco. 4 da empresa Outlier FC, que é uma empresa que Paulo Brax, mesmo desempregado, já tinha como parceira dele, trabalhava com ele, levantava números e dados para que, quando ele voltasse ao mercado, essa empresa pudesse estar com ele.
e 4 scouts da 777, que tem lá o Sebastian Arens como um dos cabeças. Então são 12 profissionais cuidando disso. Que, por exemplo, recebem o oferecimento de Guanca, aquele argentino que nós informamos ontem, que está jogando no Shabab lá no mundo árabe, e do Alan Ruiz, argentino que jogou a Liga de Portugal agora pelo Arouca. Ambos foram oferecidos, analisados e a princípio não interessam. São 2 jogadores que nesse momento não estão dentro daquele nível que o Vasco quer. São considerados bons jogadores, mas o Vasco quer algo maior do que Guanca e Alan Ruiz. E aí o torcedor logo pergunta, pô, mas então vai trazer quem? Não pode trazer um jogador desse? Você vê o vídeo do Guanca, você fica entusiasmado. O Alan Ruiz da mesma forma. Mas para contratar, precisa ser muito pontual. E o Paulo Brax, eu vou resgatar uma resposta que ele me deu na terça-feira, a pergunta que eu fiz a ele. Como é que é feita a contratação de jogador? E eu fiz essa pergunta até para que se esclareça que não é somente o Paulo Brax que contrata. Há um time que opina, inclusive o técnico Maurício Barbieri, e principalmente Maurício Barbieri, Abel Braga e também os executivos da 777 na área do futebol. Então o Paulo Brax vai trazer essa mecânica, como é que é feita essa questão de contratação. Preste atenção, porque a resposta é interessante para quem tem dúvidas. Como o Vasco chega a um jogador através de todo esse mecanismo de contratação? O primeiro ponto é a gente identificar a necessidade de posição. Então a gente identificou no início do ano, sem muito trabalho em relação a isso, que a gente não tinha, por exemplo, lateral direito apto para jogar uma Série A. Com Gabriel Dias machucado, Leonardo Matos aposentou, e a gente tinha ainda um jogador em projeção, que era o Paulinho, que é um dos futuros do Vasco, para o final do ano estar mais apto para esse elenco do Vasco. Então, a partir do momento que há essa lacuna, há essa brecha, há essa necessidade, a gente busca o jogador dentro do perfil que a gente quer. E aí, dentro do perfil que a gente quer, tem 2 variáveis, uma variável técnica e uma variável de projeto. A variável técnica, a gente precisa entregar um atleta que vai ser útil dentro de um modelo de jogo que a gente desenhou e que a gente já sabe como vai jogar, o que é diferente de estratégia. Mas esse jogador dentro desse perfil, a gente vai buscar. Então, se o treinador gosta de usar um lateral que ataca mais do que defende, a gente precisa de um jogador velocista, um jogador de último terço, um jogador que tem números de assistência e de gols superiores a desarmes, a bloqueios, a retorno, a perda, a recuperação pós-perda. E o contrário, se a gente tem um jogador que vai ser utilizado mais na defesa, se busca esse atleta dentro do mercado. E o outro viés é o viés do projeto. É um jogador que ele vai ser contratado para ser titular e entregar desportivamente, ou é um jogador que vai ser contratado para ativo, para ser revendido, para ser um futuro do clube, para ser um atleta que vai potencializar o valor de mercado do nosso elenco. E foi feita uma pesquisa há pouco tempo por um órgão especializado, e o Vasco foi, eu não vi matéria nesse sentido, até porque esse tipo de matéria não costuma vender, mas a torcida do Vasco precisa saber, que o Vasco foi o clube que mais valorizou o seu elenco em termos de número, de mercado de ativos na primeira janela. O Vasco foi o clube que mais aumentou o valor dos seus ativos na primeira janela em comparação ao elenco que estava no passado para esse ano. O maior crescimento foi do Vasco. Então esse jogador ele pode ter o perfil, ele tem que ter o perfil técnico e ele tem que ter o perfil de projeto. Qual que é o projeto para ele? Se é só desportivo ou se é desportivo e financeiro. Ou se é financeiro mais do que desportivo. Se é um projeto de médio e longo prazo. Porque muitos clubes, também não vou citar, fazem isso. A partir do momento que esse nome ele é encontrado pelo nosso setor de análise, pela análise de mercado do Vasco, que a sala é conjugada com a minha, processo deste que eu participo ativamente,
e esse nome é chancelado por nós, que ele precisa ser chancelado por nós, ele vai para 2 aprovações, que eu preciso ter 2 aprovações nele. Uma aprovação é técnica, da comissão técnica, do treinador, do diretor técnico. Eu coloco eles na mesa, sim, porque é a forma que eu entendo que se faz um futebol com mais assertividade, é você ter o braço técnico na mesa, e ele tem a aprovação da 777. Esse atleta tem uma análise nossa interna, de mercado, dos scouts, e ele tem necessariamente uma análise da 777 através do setor de análise de mercado do grupo, nível grupo. Então, esse jogador, ele tem 2 relatórios. Ele sempre tem 2 relatórios. E ele tem a aprovação de todo esse trio. Alguns jogadores foram aprovados internamente por mim, pelo meu time de análise, mas que foram reprovados pelo treinador e pela parte técnica. E essa contratação não foi feita. Muitos jogadores foram aprovados por nós, aprovados pela parte técnica e não foram aprovados pela 777. O que é normal dentro do nosso processo. Então, vários nomes que foram ventilados dentro da primeira janela podem sim ter sido jogadores que a gente negociou, que a gente procurou, que a gente aprovou, mas que a gente não conseguiu contratar. Ah, então tinha jogadores que poderiam ter vindo e não vieram? Sim, por vários fatores. Por recusa ou por reprovação de algum desses 2 setores e, obviamente, dentro de uma pasta orçamentária. Porque eu disse isso aqui quando eu cheguei na minha outra coletiva e volto a dizer, eu não vou fazer movimento que vá causar dívida e onerar, e vai onerar ainda a dívida que o Vasco tem dentro do mercado de contratação. Eu não vou dar passo maior que a perna. Eu só vou fazer movimento como responsável pela pasta de contratação do Vasco se eu tiver condição financeira de fazer. Se eu não tiver condição financeira de fazer, eu não vou fazer. Isso já foi feito no Vasco durante anos. Isso já foi feito em outros clubes e ainda é feito em outros clubes rotineiramente. Isso aqui não vai ser feito. Nessa nova era do Vasco, nesse novo processo do Vasco, não vai ser feito. E em relação a uso ou não de alguns jogadores, é uma parte técnica. Eu não vou entrar nisso. Os jogadores estão à disposição da comissão técnica. Mas alguns jogadores, Flávio, e não necessariamente esse que você citou, eles podem ser jogadores de titularidade a médio prazo e não curto prazo. É óbvio que quando se faz um planejamento e se contrata um jogador de performance, de anos de performance, de uma certa idade, acima de 25, com o pico da sua performance, esse jogador, o planejamento dele é para ser entregue como titular. Não estou falando do Luca Orejano, necessariamente dele. Mas isso é uma análise técnica, isso é uma análise de dia a dia, isso é uma análise de treinamento, de carga de treinamento, de força do atleta, de ordem tática, de estratégia. Então eu fico feliz, eu disse que eu estou feliz, porque o aproveitamento desses 8 é um aproveitamento alto esse ano, ou seja, os atletas estão sendo úteis, porque a maioria deles é titular, ou está sendo titular, e entendo que esses movimentos foram assertivos. E todos esses movimentos passaram pelo crivo do treinador e da 777. O Paulo Brax, ele tem carta branca para contratar alguns jogadores. Jogadores que não têm um custo muito alto, jogadores que não necessitem de um aval por conta de idade. O Paulo Brax tem liberdade para contratar. E um exemplo é o Serginho, que foi avaliado pelos scouts, pelo pessoal do Vasco, pelo pessoal da 777 e também por ele. Esse jogador passou pelo crivo de todos aqueles que observam futebol diuturnamente dentro do CT Moacir Barbosa e também dentro das dependências da sede da 777. Então, Serginho é um jogador que foi avalizado. Barbieri já sabe, não sei se o Barbieri conhece o jogador, mas deve ter buscado informações, ligado, da mesma forma o Abel Braga, mas o Serginho é um jogador
que foi contratado sem precisar passar por todo esse trâmite, aprovação do grupo, não. O Serginho está chegando para o Vasco da Gama. E olha, eu hoje conversei com uma pessoa porque é uma dúvida, inclusive para nós, porque a gente não conhece o Serginho. Porque o torcedor está muito desconfiado. Vai trazer o Serginho, muita gente brinca. Ah, é o Serginho Macedônia. Ah, é o Serginho Kosovo. Porque não é um jogador conhecido. E uma pessoa de dentro do Vasco, dentro desse time de scouts, me disse hoje muito rapidamente. Eu falei, cara, me diz o seguinte. Porra, Serginho, cara, por que o Serginho? E essa pessoa me disse o seguinte. Esse jogador vem para o Vasco, vai ser nosso. E vai ajudar muito. É um jogador muito bom, que nós não temos. Bom, é aquela história de confiar. A gente precisa confiar. Os caras erram? Sim. Mas acertam também. Por conta das contratações de Piton, de Léo, de Capasso, de Jair, de Puma, que era uma surpresa, mas também tem os Juan Cruz da vida, tem outros jogadores como o Matheus Carvalho, enfim, jogadores que não têm a aprovação plena e não mostraram ainda um talento para serem jogadores do Vasco. Eles erram, mas também acertam e usam dessa prerrogativa de que na maioria dos casos, o principal é acertar. Se acertar em todos, ótimo. Se não acertar em todos, que se acerte na maioria. Então, vamos ver, porque o Serginho, tá aí a frase, vai ser jogador nosso e vai ajudar. É muito bom jogador, um jogador que nós não temos. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre a reunião do comitê da SAF. A torcida tá em paz lá com o time para segunda-feira. Internamente, hein? Será que essa reunião aí pode ter caças bruxas e problemas e saídas? Enfim, a gente vai trazer todo o panorama, toda a análise feita do momento da SAF, dos departamentos, daquilo que vem acontecendo em todas as áreas e que isso vai ser levado para essa reunião que está marcada. Provavelmente semana que vem essa reunião vai acontecer. A gente volta já já, depois do Dicas de Mendonça. Você conhece a Barros Barreto Refrigeração? Tá sentindo que seu ar-condicionado tá precisando daquele gásinho? Que a sua geladeira não tá conservando os alimentos por muito tempo? Dá uma olhada. Pede um especialista para dar uma olhada. Você pode estar gastando dinheiro com energia a mais, estragando os seus aparelhos, e você deve procurar alguém que conhece. E olha, a Barros Barreto Refrigeração conhece muito. Na rua Barros Barreto, loja 107A, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras. Venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. 021 2209 5754. Barros Barreto Refrigeração. E o Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Na descrição do vídeo você tem um link, você compra o curso Lucrando em Home Office por R$ 47,00. Você tem uma equipe de suporte, dá toda assistência, você vai ter condição de trabalhar sem problema nenhum. Você vai aprender.
Mas se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando, hein? Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra, ajudando muita gente a ganhar dinheiro com o Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, eu converso e tenho uma maneira de cobrir o Vasco há muito tempo, que eu não me prendo apenas, tirando a questão política, que não me interesso e não quero me interessar e nunca me interessei, mas eu procuro cobrir o clube em todas as áreas. Fomos ao lançamento do basquete, tem hoje uma informação de uma possibilidade do Vasco voltar a ter vôlei. Já pensei aqui até, dependendo das partidas da NBB, do basquete, do canal Atenção Vascaínos, até transmitir o basquete do Vasco. Eu me preocupo muito com a área social, do que está acontecendo, campo, placar, estádio, enfim, eu cubro o Vasco na totalidade. E por isso, eu falo com muita gente, e pergunto para um, e pergunto para outro, e falo com outro. E olha, eu tenho sentido que o clima interno no Vasco hoje não é assim leve, não é. Muitos funcionários da SAF, longe de preocupação, tá todo mundo em dia, todo mundo tranquilo, mas muita gente preocupada por conta do momento que me parece ser um momento meio de beligerância, sabe? Meio de briga, meio de contundência de opiniões. Porque o que aconteceu recentemente com o presidente Jorge Salgado e o vice-presidente Roberto Duque Estrada protocolando um pedido de reunião extraordinária, querendo saber por que o futebol não está bem e o que vai ser feito, a questão do fluxo de caixa que está atrapalhando o pagamento para clubes, para empresários, até mesmo para alguns jogadores, e a questão da comunicação ruim com o sócio, com o torcedor do Vasco. Isso traz uma desconfiança à questão da gestão da SAF, de quem cuida desses departamentos, de quem cuida de tudo que está gerando para que a SAF possa ser positiva. Olha, então, essa reunião, ela trouxe esse clima de, pô, os caras não estão gostando do nosso trabalho. E é claro, isso traz uma insegurança, isso traz um medo, até de ser demitido, de sair, de não ficar. Bom, o que acontece é o seguinte, Roberto Estrada e Jorge Salgado, eles não estão satisfeitos da maneira como a SAF aqui interna está sendo gerida. Já falei isso para vocês. Essa rota de colisão é clara. Há uma insatisfação com o CEO da SAF, Luiz Melo, e com alguns departamentos que não estão dando resultado, que estão trazendo problemas e que os norte-americanos precisam saber. E se sabem, precisam tomar uma decisão, porque isso está respingando no futebol. É aquela questão que eu vou dizer até de novo no final. O futebol nunca é a causa. O futebol é a consequência. Porque problemas internos trazem ao futebol também intranquilidade. Tá aí o Paulo Brax, que na terça-feira teve que dar uma entrevista em que muitos assuntos ele não conseguia responder sozinho, quando o CEO da SAF, Luiz Melo, deveria estar presente, ou alguém que cuida da área financeira, como Lúcio Barbosa, deveria estar presente. Então, essa relação não está legal e traz esse clima de insegurança. O presidente Jorge Salgado, no entanto, como uma pessoa que pode ter todas as críticas do mundo, mas é um sujeito de paz, não é um sujeito de briga, deu entrevista ao jornal Lance, ao companheiro Joel Silva, o craque Joel Silva, ontem, e falou sobre esse pedido da reunião extraordinária, porque essa reunião já está marcada. Não está se divulgando muito, até para não criar um constrangimento com os americanos, como se, olha, negócio, a gente quer logo resolver. Claro que se quer ter uma posição. Agora, a reunião de 3 em 3 meses do comitê, do board da SAF, vai acontecer no dia 21 de junho. Sim, vai ter essa reunião. Mas agora está na resolução entre Vasco e 777, essa prerrogativa está sim possibilitado marcar uma reunião extraordinária. E foi aceito. E essa reunião acontecerá provavelmente, a informação que eu tive hoje, na semana que vem.
já na semana que vem vai ter essa reunião. E a gente vai ouvir, vai reproduzir a entrevista, as falas do presidente Jorge Salgado na matéria feita pelo companheiro Joel Silva, porque ele deixa bastante claro que o problema não é com os norte-americanos. O problema não tem nenhuma relação com os norte-americanos, e sim com a gestão. O que realmente deixa claro e transparente que há uma rusga com o pessoal que está tomando conta da SAF, com o Luiz Melo e com os seus pares, excetuando-se alguns departamentos. Primeiro ele fala sobre essa reunião extraordinária que está marcada e o que vai ser discutido. Quando eu cheguei, o balanço registrava uma dívida de 830 milhões e existiam também passivos não contabilizados porque ainda não estavam ainda em fase de execução ou execução possível. Esses passivos que não estavam em execução somavam mais ou menos 200 milhões. Então a dívida do Vasco, se você somar 830 mais 200, dava 1 bilhão mais ou menos. Esse era o retrato da situação do Vasco quando eu cheguei, do ponto de vista de dívida, mais ou menos 1 bilhão de reais. Do ponto de vista de fluxo de caixa, quando a gente chegou, a gente devia o mês de outubro, novembro, dezembro, 13º e férias, então, equivalente a 5 meses de salário atrasado, perfeito? A gente pegou o clube saindo da primeira para a segunda divisão. A resultante é que você sai de um faturamento de 230, 240 milhões para 150 milhões, mais ou menos 140 milhões. A gente sai de um time de primeira divisão para a segunda divisão. Então eu tinha uma série de jogadores de primeiro que eu tinha que fazer acordos para eles saírem, não irem para a Justiça do Trabalho. E isso foi um trabalho difícil, muito difícil no início de fazer, mas a gente foi fazendo. Infelizmente ou felizmente, do ponto de vista de gestão, a gente teve que mandar 200 funcionários embora, porque a gente tinha uma folha muito inchada, a gente tinha perto de 720 funcionários, que era muito funcionário. Eu tive a informação que, é claro, se quer mudança, se quer agilidade, se quer entender algo que, com 8 meses, já começa a criar algumas rusgas. Mas tem que se trazer um clima de tranquilidade. E a ideia é ajustar. Que se cobre das pessoas dos setores, que se faça uma cobrança grande, mas, se não mudar, que essas pessoas não fiquem em zona de conforto. Afinal, Luiz Melo, ele é um empregado da 777, é uma pessoa remunerada. O Paulo Brax da mesma forma e os demais executivos da mesma maneira. Por isso, precisam ser cobrados. Não podem ficar como se nada estivesse acontecendo. É claro que eles sabem disso, mas para o torcedor e para o sócio que não recebe uma comunicação de volta, tá parecendo que, ó, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E não está. Essas pessoas precisam dizer, falar. Tanto é que o presidente Jorge Salgado entrou em contato com o Paulo Brax e quis saber do que estava acontecendo. Foi até o CT. Ele foi até o CT para entender, porque ele viu o Paulo Brax na terça-feira se expondo de uma maneira solitária, como se tendo que segurar toda a barra sozinho. E não é para isso. Existem outras pessoas que também precisam se expor. Os departamentos estão ali entre os bem avaliados e aqueles que estão sob suspeição. O departamento jurídico, por exemplo, a doutora Gisele Cabreira é muito elogiada, apesar de jovem, mas por todas as vitórias que tem conseguido, negociando aí algumas situações, nos bastidores consegue, por exemplo, mudar a data do RCE para 5 para 25, consegue ajustar a questão do pagamento da Câmara Nacional de Resoluções da CBF para trazer um pouco mais de tranquilidade, colocando tudo dentro do bolo do RCE, enfim, fazendo um parcelamento dessas dívidas. Então o jurídico, de alguma forma, quando atendido, tem sido interessante. As questões das liminares para jogar no Maracanã, de poder jogar no Maracanã, tudo tem sido, de alguma maneira, bem sucedido. Então o jurídico, ele tem uma segurança. Por exemplo, nos tribunais, Marcelo Jucá e a doutora Amanda Boré vêm fazendo um ótimo trabalho,
O Vasco foi defendido na questão do jogo do esporte. Nenê, por exemplo, o Vasco precisou de Nenê num jogo em que ele estava suspenso e foi conseguida a absolvição dele, ele conseguiu poder jogar. Enfim, Marcelo Jucá é muito presente, é uma pessoa muito bem relacionada, conseguiu fazer com que o Vasco pagasse menos em dívidas por conta de punições do tribunal, fazem um trabalho muito bom. Os dois são muito craques. Então o Vasco na área jurídica, digamos, empresarial e na área esportiva, anda muito bem representado. O departamento de futebol, bom, o departamento de futebol, é claro, na questão estrutural do departamento de futebol, há elogios. O Paulo Brax citou aqui o departamento médico. Há 106 dias, o doutor Gustavo Caldeira comanda o departamento médico do Vasco sem lesões. A última lesão foi no dia 14 de fevereiro do atacante argentino Luca Orejano. Praticamente um terço do ano sem nenhuma lesão muscular. Brax também falou da questão da preparação física. Gustavo Araújo, que assumiu a preparação física, Daniel Félix foi até liberado porque ele já não trabalhava como preparador físico do Vasco e foi muito contestado por conta do desempenho do time em anos anteriores. Houve um destaque do que o Vasco faz em campo. É um time que corre muito, é dos times que mais tem, por números e estatística, quilômetros andados, quilômetros percorridos. Se corre bem, corre mal, corre errado, aí é uma questão tática. Mas nessas questões estruturais há um elogio, porque realmente são pontos importantes, 0 lesão e um condicionamento físico pleno. Isso ajuda demais. A questão técnica, tática, está sendo cobrada. O Paulo Brax, pela postura dele, pela maneira corajosa como foi na terça-feira, e isso foi salientado ontem pelos atletas, e eu trouxe essa informação aqui, recebeu, como eu disse, até o apoio do presidente Jorge Salgado. Agora, existem alguns departamentos que não estão sendo tão bem avaliados. Já falei aqui do departamento comercial, que é comandado por Caetano Marcelino. Caetano Marcelino não está conseguindo gerir de uma forma em que receitas novas apareçam. Houve sim a renovação do contrato da Pixbet como parceiro principal, conseguindo, e aí é um mérito, um valor maior daquele que seria renovado, mas outros parceiros comerciais, outros patrocínios não vieram. Agregado também a essa área está o plano de sócios, que não tem tido um retorno. Para muitos, estrategicamente mal lançado, poderia ter sido lançado no início do ano, mas há uma cobrança muito grande. E também, atrelado a isso, há um braço da comunicação nessa área, porque o marketing tem lá uma comunicação. O Vasco cresceu muito em redes sociais, está muito mais ligado, está tendo mais retorno através de boletins no Twitter, a Vasco TV está transmitindo os jogos, enfim, mas a comunicação com o torcedor e com os sócios ainda não é boa, tanto que é um dos pontos que vai ser cobrado. Agora, o ponto mais forte é a questão financeira, cuja cadeira é de Lúcio Barbosa, que é muito bom no que faz, muito considerado por todos da área financeira como um dos craques desse mercado, mas o que acontece é que o fluxo de caixa se perdeu. E a ideia é saber aonde se perdeu, porque o Vasco permanece em discussão com parceiros de clubes, agentes de atletas, buscando aí um acordo para não se chegar a nenhuma briga jurídica. O Vasco não pagou o Corinthians pelo Piton, o Léo Jardim ao Lille, o Nacional de Montevidéu ao Puma, o Atlético Tucumã ao Capasso. Tem aí questão de problemas com agentes, como o Márcio Bittencourt, ligado ao Pedro Raul, o staff do Andrei já buscando até a justiça, notificando o Vasco, empresário do Jair fazendo declarações de que não mudou nada da associação para a SAF em relação a pagamento de comissionamento. No entanto, os salários estão em dia. 4 jogadores não receberam imagem porque ainda não abriram a empresa, pessoa jurídica. E esses aspectos estão dificultando para contratações, para buscar jogadores, porque além da imagem ficar negativa, como disse o Paulo Brax na coletiva de terça-feira, tem o próprio problema do fluxo de caixa. Internamente, já há inclusive um receio de que isso possa ter problemas lá na frente, de atraso de salário, de pessoas em departamentos serem trocadas, de gente sendo mandada embora, enfim, porque, vamos lá, que resolvam tirar o Luiz Melo
Quem veio junto sai, né? E essa situação também é ao contrário. Permanece o grupo e de repente vai se fazer trocas para a coisa poder andar. É assim numa empresa. Uma reclamação muito grande é da comunicação institucional. A questão dessa comunicação, porque os corações vascaínos são muito pouco atingidos. Fala-se muito do marketing hoje, que foi praticamente trocado em toda a sua totalidade. Porque Marcelo Azalim, que é um exemplo, que era o designer que fazia todas as camisas do Vasco, saiu. E o que se reclama hoje é que os produtos não têm tanta identidade com o Vasco. Talvez feitos de uma maneira muito industrial, como por exemplo nos disse o próprio Caetano Marcelino, que seria uma ideia num café da manhã no CT, de que os uniformes da capa, que também é muito questionada com a questão de entrega, de qualidade de produto, que os uniformes da capa seguissem um padrão mundial. Somente a camisa 1 poderia ter algo diferente, o que não é comum ao Vasco. O Vasco sempre teve produtos diferentes, sempre teve produtos, a camisa de aquecimento referente ao Pai Santana, não vai se ter mais, isso é história, é conhecer a história. A relação com a associação, por exemplo, eu trouxe esse detalhe aqui, a coletiva do basquete marcada para as 2 horas da tarde, não se teve o cuidado de marcar a reunião com a imprensa para o Paulo Brax num horário um pouquinho mais cedo, talvez, marcou-se a 1 hora da tarde, o que poderia ter esvaziado a coletiva das 2 horas da tarde do basquete. E essa relação é conflituosa. Nesses mínimos detalhes, parece que, como eu digo aqui, são 2 Vascos, o Vasco SAF e o Vasco Associação. Os lojistas, por exemplo, reclamam muito das questões de entrega, o apoio que precisam para fazer eventos, às vezes tendo que contratar ex-jogadores, o clube não disponibiliza isso, não ajuda, porque as vendas estão fracas, o torcedor do Vasco está em dificuldade, está triste, então o clube também teria que ajudar. Questão estrutural, manutenção de São Januário, precária, com pequenas melhorias depois de muita cobrança. O placar foi feito, o placar eletrônico você está vendo aí. O campo está em reforma, o campo é um ponto alto, melhorou demais, o gramado de São Januário está muito bom e para o jogo contra o Goiás no dia 21 vai estar um tapete. Mas faltam ali obras de banheiros, reformas, muito em cima daquela dúvida. São Januário é da associação, vai se conseguir fazer alguma coisa ou não? Faz-se uma reforma grande? E se conseguir um parceiro ou apoio através do potencial construtivo para fazer a obra do estádio? Fica essa dúvida e isso vai passando o tempo. Da mesma forma, o CT Moacir Barbosa. Você está vendo aí uma foto? O CT mudou a área de estacionamento, houve uma ampliação da área de vestiários, de musculação. Pedro Seixas, que foi o elaborador do projeto, ainda na gestão Alexandre Campelo, do novo CT do Vasco, ele tem sido a salvação, porque conhece, mas está de mãos atadas, não pode ir muito à frente. Foi feito recentemente uma obra de um escritório novo na Barra da Tijuca. Houve muita crítica de que o momento não era esse, de que o escritório era muito grande. É uma área própria para que se possa dar conforto aos funcionários da Vasco SAF. É próximo também ao CT Moacir Barbosa. Mas essa área estrutural, será que era o momento? Mas foi feito e pelo menos é uma benfeitoria. A licitação do Maracanã também é algo a ser cobrado e vai ser cobrado, porque o Estado, mais uma vez, concedeu a renovação provisória à dupla Fla-Flu e prometeu, no final de abril, que em 40 dias iria fazer o edital. Como é que está? Como é que está essa situação? Da mesma forma, participação na Libra. O Vasco não está assinando, assim como Cruzeiro e Botafogo, o memorando de entendimentos, o MOU, que dá a Libra, no caso, a liberdade de fechar com um grande fundo árabe o projeto do Campeonato Brasileiro. O Vasco está na dúvida e isso está também na pauta para ser discutido. A base do Vasco é algo que também tem chamado muita atenção porque melhorou demais. Assumiu o processo o Carlos Brasil, que é uma figura que estava no profissional no ano passado e não foi bem, mas conhece muito. Houve, por parte do Carlos Brasil,
um susto, porque ele chegou na base e viu da categoria sub-13 para baixo pouquíssima captação, os times não eram bons, mas ele começou a implementar a sua metodologia de trabalho. O Vasco ficou fora das competições nacionais pelo ranking, você deve se lembrar, mas voltou a brigar por títulos. Sub-20 atropelando no campeonato estadual, o Sub-17 na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, teve campeões sul-americanos, Felipe Gabriel, Ryan e Matheus, os campeões Sub-20 também sul-americanos, disputando o Mundial em altíssimo nível, Andrei Santos, que já foi para o Chelsea, mas é jogador do Vasco ainda emprestado, e o Marlon Gomes. E como eu disse, a captação melhorou, mais jogadores estão saindo. Tudo isso está sendo levado nesse amplo relatório, que vai ser levado também nessa discussão, para que melhorias em cima desse panorama sejam feitas e que as explicações sejam dadas daquilo que vai vir. Porque há uma promessa de investimentos, de melhorias, e vai se esperar até quando isso? Até que instante vai se esperar isso? Bom, a gente quer saber e quer entender essa situação também. Aliás, por falar em explicação, 4 sócios, sendo 3 beneméritos e 1 emérito, protocolaram, você está vendo aí, um pedido de explicação sobre a declaração do presidente Jorge Salgado em entrevista ao jornalista Fábio Azevedo, quando ele diz que tem uma dívida oculta que pode dar parte dos 30% ainda do Vasco como um retorno para pagar essa dívida oculta. O que seria essa dívida oculta? Bom, o Vasco respondeu, houve um pedido de desculpas pelo mau uso da expressão, esclarecendo a origem das dívidas que ainda estão por vir, que estão ainda em discussão judiciária. No entanto, os 4 sócios não aceitaram as desculpas, mas não viram a resposta do porquê dos 30% serem, de repente, a oportunidade de pagar essas dívidas ocultas. E protocolaram um novo ofício pedindo esclarecimentos e sendo duros na possibilidade de alienação desse percentual do Vasco. É uma discussão e foi uma declaração que o presidente Jorge Salgado deu e que ele precisa realmente dizer. Da onde vem isso? Da onde que pode sair essa ideia de os 30% do Vasco serem alienados por conta de dívidas ocultas? Todo mundo quer saber. Além dos sócios, eu acho que é importante que todos saibamos. Bom, como eu disse, fora de campo, clima quente. Dentro de campo, clima quente. Mas a pergunta que eu fiz agora há pouco, eu vou repetir. O futebol é causa ou ele é consequência? Que os vascaínos botem a mão na cabeça, que os executivos possam também botar a mão na cabeça e entender que tem que resolver o problema. Talvez com rusgas, com brigas, não, mas com ações. Que se faça, está se precisando fazer e muito. E olha, como últimas notícias, antes do abraço, eu vou trazer 2 declarações dadas também pelo presidente Jorge Salgado ao Joel Silva. Primeiro sobre a questão do potencial construtivo do estádio de São Januário, e ele disse que o potencial construtivo já tem um decreto legislativo pronto. Já há empresas querendo comprar para ajudar na construção do estádio de São Januário, que seria pelo projeto do arquiteto Sérgio Dias de 43 mil lugares, e a obra, no final, orçada em 500 milhões de reais. Que se o potencial construtivo não chegasse a 500 milhões, chegando próximo, tem aí possibilidades de vendas de camarotes que ajudariam muito. E perguntado sobre reeleição, o presidente Jorge Salgado disse: vai ser a eleição mais limpa do Vasco. Eu quero sair com a eleição mais limpa da história do Vasco, sem que ninguém vá para a justiça. E disse: não estou definindo ainda se vou ser candidato ou não. Tenho pares que podem ser, talvez apoie alguém, ou então possa me decidir como presidente para a próxima eleição. E como eu disse agora há pouco, o vôlei, depois do basquete, pode ser o próximo esporte olímpico a voltar no Vasco. Eu torço muito. Eu adoro esporte olímpico, tomara que o Vasco volte com tudo, sendo responsável, pagando, para não dar confusão. Quero mandar 2 abraços para encerrar o News de hoje. Um abraço ao querido Pedro Seixas, que é o homem das obras do Vasco, fazendo hoje mais um ano de vida. Um grande abraço ao Pedro, figura muito querida. E um grande abraço ao Robson Barreto,
Robson Barreto, que é presidente da Associação de Moradores do Condomínio Quintas, na Barra da Tijuca, fez aniversário. Grande abraço ao Robson, amigo do Paulo Jorge da Oluap. Robson, só tem um defeito, né, cara? Porra, preocupado com o teu time, não tá não? Deve estar preocupado. Segunda-feira a gente se cruza. Grande abraço, Robson. Obrigado aí pelo carinho. Final do ano, tamo aí no Quintas, para comemorar mais um ano do canal Atenção Vascaínos. Amanhã tem noticiário no AV+, tem opinião e tem também Bom Dia Gigante, tem Boletim AV e à noite o News ao vivo, como em todas as sextas-feiras. Grande abraço a todos vocês. Paz. Que o Vasco tenha paz. Fiquem bem. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!